Essa aqui. Ei, ei, ei. E aí? Tudo bem com vocês ou não? Façam uma excepcional noite. É nóis. Estamos juntos até depois do fim. Vocês vieram mesmo, hein? Aí sim. Quem que veio de fora de São Paulo? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí é loucura. Cadê o povo de São Paulo, gente? Aí é loucura. Fala assim, ó. Hoje eu deixo de ser o improvável. Sabe qual é a melhor parte de hoje? A melhor parte de hoje, vocês que estão aí na internet, escrevem aí 777. A melhor parte de todas é perceber que nós somos imagem e semelhança do Criador e que não é o dinheiro, não é absolutamente nada do que a maioria imagina que nos define. O que define as pessoas de verdade é aquilo que Deus falou sobre elas. Eu não sei se você pensa assim, mas se você não pensar, é um problema muito grande. Hoje eu tive vontade de torcer para três pessoas. Para a pessoa do Sinner, ele não era o favorito. Eu não sei se você sabe, eu sempre torço contra o favorito. Sempre. Eu estava na final da Copa do Catar, em 2022, eu e a Carol. Aí a França era a favorita. Eu falei, então vou torcer para a Argentina. A melhor coisa do mundo é a final de Copa do Mundo, onde você não tem que passar mal por ninguém. Aí eu falei, vou torcer para o mais improvável, a Argentina. A Argentina vai lá, faz gol, eu falo, coitado dos franceses, vou torcer para eles agora. E aí gol de lá, gol de cá, eu e a Carol rindo, doidada, foi nos pênaltis, a melhor final de todos os tempos, 12 gols teve naquela final. Toda vez que alguém ficava como improvável, eu falava, eu torço para eles. Aí meu filho falou, papai, não tem chance do Chelsea ganhar, está jogando contra o poderoso Paris Saint-Germain. Eu falei, cara, te falar, quem vai ganhar esse negócio vai ser o Chelsea, porque eu sempre torço para quem é menos provável. Aí estava assistindo um jogo de Wimbledon, era para eu estar lá hoje, foi numa live que a gente acabou fechando esse acordo de estar aqui presencialmente, por sua culpa eu acabei adiando minha volta, tinha alguns sócios lá em Wimbledon hoje, e eu falei, cara, eu quero que o Sinner ganhe. Aí todo mundo olhou, cara, o Alcaraz é favorito. Cara, eu tô nem aí, mano. Eu gosto de torcer para quem é improvável. Falta só mais um hoje. Os dois que eu torci, na verdade eu acordei com 3, que eu quero que 3 vençam. O terceiro é o improvável que está me ouvindo agora. Eu vou torcer para você. Vou torcer. Por que eu vou torcer? Deixa eu te falar. É porque assim, o mundo não está torcendo ao seu favor. As pessoas que te conhecem também não estão torcendo. A pior parte de todas, você também não está torcendo. Você está meio que na fezinha, vai dar certo, vai acontecer, vai não sei o quê. Cara, tem um trem errado, não vai dar certo. Já deu certo. Fala assim comigo, já deu certo. Se você, coloca aí para mim os 7 selos aí. Os 7 selos. A gente ativou na segunda-feira, estava lá na Grécia, identidade reinante, a libertação do sistema, governo almático, capacidade geradora de riqueza, 7 As, a Pandora tecnológica, e hoje é um 7º selo. A abertura desse 7º selo pode mostrar um caminho para você, ou pode ser porta para alguns. O que pode acontecer? Pode acontecer de ser porta para vários e caminho para outros. O que eu sugiro que você faça? Que você entenda o que é uma coisa chamada aliança. Esse é o selo de hoje, abre aí. Ativação da aliança. Um ritual de passagem. O que é a aliança? Um dia, um cara foi chamado José do Egito, foi chamado para revelar o sonho de uma pessoa. Completamente improvável, um cara que está dentro do presídio, 13 anos como escravo, ser chamado para interpretar um sonho, certo? Só que tem um problema. Ninguém sabe, ninguém lembra disso, né? Ali não foi sorte. Fala assim comigo, não é sorte. É habilidade, é hábito, é competência, é experiência, é treino, é network. Tá bom, Marçal, me prova o que fez o José do Egito estar lá nesse lugar. Como assim network? Eu te provo. Quando ele estava lá dentro da cadeia, o copeiro do faraó foi preso. E ao invés dele ficar chorando a vida dele, o que ele fazia? Ele trocava ideia com o copeiro, distribuindo cartão para todo mundo. Meu nome é José,
Se precisar, estou aqui servindo. Inclusive, eu tenho a chave aqui da cadeia. Se precisar, estou aqui gerando valor. Só que antes de ser preso, antes de ser vendido como escravo, antes de trabalhar na casa de Potifar, ele era filho do Jacó. E o Jacó treinou esse homem bem. Imagina você ser da casa de Jacó, de Israel. Esse cara não chegou lá do nada. Só que um dia ele chega, encontra o copeiro, percebe: poxa, eu vou te passar um bizu aqui, mano. Eu consegui interpretar sonho. E ele ainda fala assim, ó, gera o valor primeiro e fala: lembra-te de mim quando você estiver lá no castelo, lá na casa do faraó. Fechou? Fechou. 2 anos depois, o faraó precisa de alguém para interpretar o sonho. O que aconteceu? Chama o José. O José chega, e ao chegar, ele chega com a barba feitinha, porque ele é esperto, veaco. Eu adoro esses mínimos detalhes que tem na palavra. Ele chega com a barba feitinha, ele chega arrumadinho, entrega o que prometeu. Fala assim comigo: entregar o que promete. Isso aí tem que ter. Ele vai lá, interpreta o sonho. O faraó fica entusiasmado, e aqui está o segredo. José está com a pergunta no faraó: mas quem que vai governar esse negócio? O faraó faz assim, ó, você vai. O José: é isso aí, mano, é nós. Pode pôr o dedo, vai, coloca o dedo aqui, e aí acontece um milagre. Um milagre que um cara que é de outro país, um forasteiro, vira governador do Egito. O que esse cara fez primeiro? Esse cara foi pleno em muita coisa. Esse cara foi treinado numa casa, esse cara resistiu. Eu estive num lugar lá em Israel chamado Massada. Alguém já ouviu falar de Massada? Massada é uma história absurda de mais ou menos uns 3.000 judeus que subiram dentro da casa de inverno do Palácio de Herodes. E aí 10.000 soldados romanos demoraram 3 anos para tomar Massada deles. O fim não foi tão legal, que eles acabaram suicidando coletivamente. Não foi coletivamente, eles mataram todo mundo como sinal de resistência. Pai matando a esposa e filhos. Foi um desastre final. E eles viraram um símbolo de resistência, porque 10.000, eu estive lá nesse lugar, é impressionante, é no topo de uma colina, 10.000 soldados romanos por 3 anos tentando tomar Massada, e esses judeus não deixaram. Então eles viraram um símbolo de resistência. Eu cheguei lá, fiquei pensando, cara, mas o fim foi muito ruim. O fim de você ir lá, matar a sua esposa, matar os filhos, e aí depois tirar na sorte, para um matar todo mundo, para não ser suicídio. Aí vem na minha cabeça assim: resistência não foi quem resistiu 3 anos, foi quem foi a pé amarrado com ferro na mão até no Egito. Resistência é alguém ficar 13 anos sendo injustiçado como escravo e presidiário. E na hora certa o cara não tem nenhum tipo de ofensa no coração, vai lá e governa o Egito. Resistência é quem foi vendido como escravo e foi a pé, amarrado. E aquilo mexeu muito comigo. Eu não quero invalidar a história deles, mas você tirar a vida dos seus próprios filhos, da sua família, para mostrar que você nunca vai curvar para ninguém, sendo que Deus, todas as vezes que o povo foi escravizado, Ele arrumou uma poderosa mão dele, foi lá e tirou o povo daquilo. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu pensei: resistência é quem aguenta tranco e continua com a cabeça erguida. Eu vou te falar, aliança não é com qualquer um, é para quem não desiste. Eu vou falar tudo sobre aliança que você precisa de ouvir. A aliança não é um anel, a aliança é uma checagem. A aliança não é no cérebro. Anota aí, quem está anotando? Deixa eu ver. Então eu vou falar para vocês. A aliança é para quem coloca o coração na frente. Não dá para fechar a aliança com o cérebro muda de posição toda hora. O cérebro ele muda de posição o tempo inteiro. E aí que é a sugestão que eu dou para todos vocês: não adianta você querer ficar rico se você não estiver minimamente com esses assuntos preparados dentro de você, treinados dentro de você. Falo com a maior paz do meu espírito. Eu saí de casa para vir aqui hoje, eu vou te desafiar. Você acha que eu vim aqui para fazer o quê? Fala em uma palavra. Servir, destravar. Eu vou falar a palavra que eu estava orando ali atrás, eu e o Aguiar. Transbordar. Libertar. Fala assim comigo: libertação. Cara, mas libertação de quê? É libertação espiritual, é almática, é física. Se você não se libertar,
você vai ficar sempre dependendo emocionalmente dos outros. Se você não liberta fisicamente, seu corpo até sente isso, do lugar que você está, das pessoas que você tem que ficar reverenciando, da idolatria que você tem com lugar, com situação, com gente, com deuses de letra minúscula. Espiritualmente falando, eu nem preciso de falar, né? Alguns aqui têm compreensão, outros não. O que eu quero que você entenda é uma coisa bem simples. Esse 7º selo de aliança é onde um monte de gente chora. Eu pedi para trazer isso aqui, eu vou mostrar para vocês, dá um close aqui. Essa mesinha é uma mesinha de ourives, e vocês vão ver como é que faz uma aliança aqui, ó, ao vivo. Você vai ver como é que derrete o ouro e como é que constrói uma aliança. Você vai ver que precisa de passar treta, dor, alta pressão, até a aliança aparecer. Eu fiz questão de trazer isso aqui. Vocês querem ver ou não? Vocês vão ver como é que funciona a aliança. Fala assim comigo, aliança. Tá, as melhores alianças que eu já vi, essas alianças são feitas entre 3 pessoas. Eu não sei se você já pensou nisso. 3 pessoas, é um triângulo. Cara, mas o casamento é entre o homem e a mulher. Negativo. O casamento é entre Deus, o homem e a mulher. E aqui está um detalhe. Tem aliança que não tem muita intimidade, tem aliança que tem interação, tem aliança que tem intimidade. Vocês vão anotar um código aí, ó. Interação versus, tá dando microfone aí, intimidade. O que é interação? Se você só pega seu filho no colo e não tem aquele olhar profundo, aquele timo com timo, que é coração com coração, afeto, palavras de afirmação, você não tem intimidade com ele, você só tem interação. Tem gente que é casado, pode até ter o ato sexual, mas não tem intimidade. Tem gente que acha que a intimidade é ficar pelado. A intimidade não é ficar pelado, é o coração ficar nu. É você não ter reservas para a pessoa, é diferente. Ficar pelado não é intimidade. Na geração que está todo mundo pelado, então isso não é mais intimidade. Não fica todo mundo, ou praticamente quase todo mundo mostrando o corpo aí na internet? Não é novidade alguém falar que fica pelado é intimidade. Isso ainda é interação. A intimidade tem a ver com o coração, com o timo. A intimidade tem a ver com o olhar lá na profundeza. A intimidade tem a ver com a alma. A intimidade tem a ver com a mente. E aí que está o detalhe. Por que às vezes o casamento está ruim? Hoje nem é dia de falar disso, mas é impossível explicar sobre aliança e não falar isso. Deus está no topo, o homem e a mulher. Cada um está num vértice. Quanto maior o grau de intimidade, acontece isso aqui, ó, você nunca mais vai esquecer. Ó. Por que tem pessoas que prosperam muito e o casamento é a melhor coisa que existe? Porque se o homem ele buscar mais a Deus e tiver intimidade com Deus, olha o que o homem faz. Ele puxa esse grau aqui para cá. E aí diminuindo o triângulo, acontece o quê? Ele fica mais próximo. Qualquer um desses que você fizer a posição. Se você buscar mais intimidade com Deus, o triângulo diminui, você vai ter mais intimidade com a esposa. Se a esposa buscar qualquer um dos dois, se ela tiver mais intimidade com Deus ou com o marido, vai diminuir o tamanho do triângulo. E o que se espera de uma aliança? Que a intimidade seja plena, que você tenha proximidade, que você chegue não só no grau de interação, não só num grau de proximidade, mas num grau de intimidade. Existem pessoas que querem ter intimidade sem fazer checagem de aliança. Não faz sentido, você não vai ter, isso não existe. Então, quanto mais próximo for de um com o outro, mais vai ser com todos. Então, toda checagem de aliança ela é trilógica. Assim como tem o corpo, a alma e o espírito, escreve aí na internet, todo mundo está escrevendo, escreve assim, ó, a aliança é trilógica. O que é essa aliança trilógica? Você precisa pegar e entender ela no corpo, você precisa entender ela na alma, você precisa entender ela no espírito. Por que eu convidei vocês para esse grande evento? Por que eu vim estar aqui com vocês presencialmente? Porque eu vim chamar vocês para a gente ter uma aliança. Fala assim comigo, aliança dos reinantes. Mas, que reinantes? Por que é reinante? Não faz sentido. Rei é um rei de um país, tipo o rei Charles lá da Inglaterra, onde você ia estar hoje, em Wimbledon.
Ele é um rei. Posso te falar? O rei do passado nada mais é do que um dono de um condomínio de luxo de hoje. Os reis do passado, eles tinham a riqueza que as famílias têm aqui dentro de Alphaville. Você vai pegar várias famílias ali, um condomínio onde eu moro com 400 casas. Um rei, ele era dono de um lugar daquele ali, mano. Aí você fica assombrado, porque você não entende que a Bíblia te chama de rei e de rainha. A Bíblia fala que você é rei e sacerdote. Só que infelizes são aqueles que não sabem que isso é verdade, que não acreditam que isso pode ser para a sua própria vida. Infelizes são aqueles que são zumbis nessa geração e não entendem a realidade da forma que Deus nos enxerga. Tem gente que fica olhando e falando, não, esse negócio não existe. Não existe na sua cabeça. Assim, quando eu estou fazendo um projeto, eu estou sentado numa mesa de reunião, qualquer pessoa que fala para mim assim, isso não é possível. Você acha que eu discuto com a pessoa que fala que não é possível dentro de uma empresa minha, dentro de um projeto meu? Eu olho para a pessoa e falo, o que você falou? Não, isso aí não tem como fazer. Então faz o seguinte, pega as suas coisas e dá licença da reunião, por favor. Depois de todo mundo entender como é que funciona a minha cabeça, ninguém ousa falar que não tem como fazer o negócio. Porque se falar, todos que falaram, eu peço para se retirar da reunião. Aí a pessoa fala, mas para que essa grosseria? Eu falei, não, você não entendeu. Eu já vi, já está feito. Você é a única pessoa na reunião que está atrapalhando, então eu preciso que você saia, que eu vou fazer de qualquer jeito. Quantas pessoas já pegaram os cadernos e falaram, não, mas não tem como. Então sai, silêncio de preferência. A pessoa sai, a gente chega numa conclusão, consegue fazer o negócio, vai quebrando a cabeça, vai testando até chegar. Eu descobri algo, quem acha que não dá para fazer é porque não faz parte do projeto, só isso. Vocês entenderam ou não? Alguns de vocês, na hora que eu te chamar na pressão, na hora que eu te chamar ali na hora de falar, bora fazer algo junto, vários de vocês vão falar, mas eu não consigo. O que vai acontecer? Então vai embora. Fazer o quê? O próprio Deus nos chamou para ser reis e sacerdotes. A maioria fala, mas eu não consigo. Você imagina, o dia que Deus chamou Moisés, Moisés estava na frente de Deus, e Deus falou, então, eu te chamei. Ele, não, mas eu sou gago, eu não consigo falar com o faraó, não. Como é que é, Moisés? Chama meu irmão. Cara, é uma loucura um negócio desse. Como se Deus precisasse de ajuda, como se Deus precisasse de opinião sua. Moisés falou na cara dura, Deus, não dou conta de ir. Eu sou pesado no falar. Chama meu irmão. Cara, você acha que Deus precisa de sua ajuda? Se Ele te chamou, qual que é a dúvida? Ele te chamou para um plano pleno, não para o jeito que você está. O jeito que você está, até o diabo duvida na hora que Deus fala. Sua mãe duvida, todo mundo duvida. Eu não duvido porque eu sei o que é um improvável. Deus usa improvável. Se Ele chama um cara que é especialista em construir barco e fala, eu quero que você construa uma arca de Noé. O que o especialista vai falar? Não tem como. Como é que constrói um trem desse e põe uns bichos tudo aí dentro, Deus? Pior de tudo, se contasse que ele ia levar 120 anos de construção, eu queria ver quem que ia mexer com essa empreitada. Gente, não foi 12 anos, se fosse 12 ia ser o fim do mundo. O negócio levou 120 anos. Mas Deus nunca chama o especialista, porque o especialista vai falar, não tem como. Deus nunca chama esse cara. Deus não chamou o filho dele para nascer dentro do império, dentro de um castelo, chamou para nascer de uma virgem, numa manjedoura. Um cara lá de Belém, eu fui na casa lá onde ele morou, a maior parte do ministério dele em Cafarnaum, eu fiquei tão doido com a frequência do lugar, lá na Galileia, fiquei no hotel assim, olhando, foi muito doido. A gente chegou de viagem de algum lugar, nem lembro onde estava, Mateus, estava no Vale de Megido, no Vale do Amargedon. Aí a gente foi dormir, eu falei, Carol, vamos olhar aqui no Waze, onde é que Jesus morava, que a gente estava na Galileia. Meu Deus do céu, estava escurecendo, já estava no lusco-fusco, que é na hora que a luz do dia está trocando com a noite. E aí eu pego o Waze e abro, o hotel é de frente à casa de Jesus. Aí eu falei, Jesus mora ali, Carol, vamos lá trocar ideia com ele. Aí eu olhei e falei, não tem como não, mas eu vou comprar um terreno aqui, eu quero construir uma casa aqui, eu quero estar aqui perto. É o lugar mais simples que eu já pisei na minha vida. Galileia, lembra disso quando você for lá. E aí eu fui trocar ideia com, tinha uns 200 lá comigo, eu falei, gente, Jesus mora na rua de trás, mano. Você atravessa essa rua na outra rua, na beira do mar da Galileia. O mar da Galileia é um lago.
E aí no outro dia eu acordei, eu vi aquela simplicidade, e a gente está tão perto daquilo, a frequência é um absurdo. Deixa eu contar um segredo para você sobre frequência. Elias, todo portal que Deus abre, Ele nunca fecha. Todo portal que Ele abre, quem der conta de chegar e pegar a frequência, está aberto. Vou contar um segredinho para vocês. Eu saí para fazer um negócio lá de casa. A Carol me olhou e falou, vai lá e faz o que você precisa fazer. Eu vou fazer de todo jeito, o portal está aberto. Se você der conta de pegar, é problema seu. Eu vou te contar uma coisa. Se a sua alma não entender meu recado, seu cérebro vai falar, cara, isso não é para nós. Mas se a sua alma entender, vai dar um tapa no pé do ouvido desse cérebro seu e vai falar assim, você vai de todo jeito, porque não aguento mais viver desse jeito. Nós precisamos urgente de fazer algo. Nós precisamos de prosperar para salvar mais gente. Essa última viagem minha, eu mudei completamente o meu coração. Quer dizer, meu coração foi mudado, porque eu não fiz força nenhuma para mudar. Eu comecei a perceber o seguinte, depois que eu tatuei esse Mateus 24,14 no meu pulso, eu acordo, eu vejo esse negócio, eu vou dormir, eu vejo esse negócio, meu negócio é só isso aqui. Eu quero ir até a última alma que tiver disponível, só tem um detalhe. Uma voz do tamanho da minha não consegue falar com o mundo inteiro. Tem gente que me odeia e não vai me ouvir, mas aí você aprende comigo o que eu faço, aí quem me odeia te ouve. Eu preciso de multiplicar o que eu carrego, eu não vou deixar passar dessa geração. Não vou, nós não vamos, nós não iremos. Não iremos. E aí que está o detalhe. Vocês vão ficar um pouquinho assombrados com as coisas que vocês vão começar a me ver fazendo, porque eu vou desmontar tudo que eu estava fazendo. Meu negócio é checar a aliança com gente que tem o mesmo perfil e está indo para o mesmo lugar. Eu fiquei esses 22 dias em 5 países, eu não sei se você sabe, eu fui em todos os países, eu já tinha ido em Roma, todos os lugares onde passa o centro da Bíblia. E a gente foi pegar os códigos, última parada. Fomos para a ilha de Patmos, na Grécia. Na hora que eu entrei ali, amiga, aí eu acessei um negócio absurdo de Apocalipse. Minha cabeça está fritada. Eu quero te falar algo, do fundo do meu coração. Você quer prosperar? Fala só sim ou não. Sim. Eu tenho todos os códigos desse negócio e você vai prosperar se você tiver aliança comigo. Você quer transbordar na vida dos outros, sim ou não? Sim. Eu tenho os códigos. Você quer ser uma pessoa um pouquinho melhor, sim ou não? Sim. Eu te dou as chaves todas, tem tudo. Cara, o que você quer de mim, Marçal? Eu quero seu tempo. Eu quero que você dedique energia, eu quero que você largue alguns anéis que você chama de aliança, nós vamos arrebentar isso aqui hoje. Eu prometi que ia fazer o desbloqueio, sim ou não? Sim. Então nós vamos fazer. E na hora que você for fazer o desbloqueio, você vai ver uma das suas 2 mãos, vai ter um monte de anel com gente que não faz sentido nenhum, você vai quebrar tudo. É o seguinte, se você falar que tem aliança comigo, você vai ter que romper com um monte de gente. Nunca com o seu cônjuge, tá? Tem gente que fala, hoje é o dia, então hoje é o dia, nós vamos começar do zero, Marçal, nós não queremos saber de mais, não, cônjuge não. Quem errou em recrutamento vai gastar 3 vezes mais de energia com treinamento. Tem gente que fica animadaço, fala, não, hoje eu vou começar a vida toda, menos essa parte. Você nunca vai me ver te apoiando largar seu cônjuge, sabe por quê? Porque se você larga, você vai continuar largando a vida inteira. Porque você acha que o problema sempre é os outros. O problema sempre foi você, não fica chateado. Tá? Foi você não saber escolher, foi você não crescendo devidamente, foi você andando com gente errada depois de ter feito a escolha errada. Mas a escolha errada. A escolha errada é simples. Recrutou errado, tem que treinar. E custa dinheiro, hein? Ai, se todo mundo soubesse que a vida se resume a uma das 5 principais qualidades. Sabe qual que é? Recrutamento e seleção. Fala todo mundo assim comigo. Recrutamento e seleção. Se você soubesse que recrutamento e seleção é uma das 5 principais qualidades de todo ser humano, você ia aprender muito sobre recrutamento e seleção e ia investir em você ao invés de caçar uma pessoa. Beleza, mas nós já fizemos a escolha errada. Não existe escolha errada. Você fez a decisão que parece ruim, mas vai ficar menos ruim a cada novo resultado que você tiver. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você, nesse pequeno dia, nesse pequeno momento que a gente marcou para a gente se ver pessoalmente, que você até o final desse encontro, você reduza a 0
toda possibilidade de continuar sendo improvável. A parte boa de deixar de ser o improvável é que quando você começa a dar resultado, todo mundo em volta vira e fala assim, mano, como que você conseguiu? Eu fico chocado de ver meus amigos da escola pública quando eles me encontram. Eles falam, cara, qual que é a chance? A gente fica te assistindo, qual que é a chance de você ter chegado onde você chegou? Olha as respostas que meu cérebro dá, que já está drivado. Eu respondo sempre assim, mas aonde eu cheguei é só a sombra do que há de vir. Por que você tem que pensar desse jeito? Se a sua cabeça tem uma cabeça de vencedor, você nunca pode vangloriar pelo que você já fez. Nada. Fala assim comigo, toda glória é de Deus. E todo resultado é só uma sombra do que há de vir. Se você tiver esse pensamento de verdade, toda vez que alguém falar para você, você nunca vai acostumar com o que você está vivendo. Se você for acostumar com o que você está vivendo, você vai trancar a fase que você está vivendo e vai tentar proteger ela. E o que vai acontecer? Parou de crescer para sempre. Anota aí um código: contentamento vezes insatisfação positiva. O que é insatisfação positiva? A insatisfação positiva é querer acabar com essa fase logo. Tudo que eu estou fazendo, eu quero acabar com essa fase logo, sempre. Que você fica ansioso? Não, eu descubro meios e inteligência, não só espiritual, mas emocional e física, cognitiva, para chegar logo no fim desse negócio. Se é uma coisa natural, por exemplo, a Carol já ficou grávida 4 vezes. Eu não quero adiantar nem acelerar a gravidez dela, porque é natural. Mas a construção de uma casa eu quero, e tem como. Essas casas de luxo de 50, 80 milhões de reais, elas levam 2 anos para ficar pronta. E alguém com muita sabedoria dá conta de fazer isso em 6 meses. Aí você pensa, cara, não é possível, deixa eu te falar, 2 anos, a maioria das casas desse padrão para ficar pronto, porque o acabamento é monstruoso. É muita informação, é muito cuidado, é muita loucura para terminar o negócio e chegar no padrão que você quer. Estou falando Minha Casa Minha Vida, não. Minha Casa Minha Vida você faz elas em semanas. Estou falando casas de altíssimo padrão, mansões de verdade. Aí você fala, cara, tem como deixar de fazer o negócio em 2 anos para fazer em 6 meses? Tem. Pode deixar aí, deixa aí, ó. Alguém está vendo ali um ourives agora. Ele vai fazer na sua frente esse negócio aqui hoje. Aí você fala, Marçal, para checar a aliança. A aliança então não é anel? Não. Fala assim comigo, todo mundo. Anel representa a aliança. A aliança é o seguinte: estamos, anota aí, no mesmo princípio, com os mesmos valores e com o mesmo propósito. Senão, não faça aliança. Eu faço aliança empresarial com pessoas? Sim. Desde que tenha o PVP. Fala comigo, escreve na internet aí, PVP. PVP é o quê? Princípios, valores e o quê? Propósito. Nunca cheque a aliança com a pessoa que não tenha princípios, valores e propósito. Eu te explico, anota aí em poucas palavras. Princípio é a base da criação, a matéria-prima da criação. Valores são, vou colocar assim de uma forma mais simples, são qualidades de uma pessoa. É aquilo que ela dá muita atenção. Por exemplo, o valor de uma pessoa. Se a pessoa é família, ela tem um valor de família. Família vem antes de qualquer coisa. Quando a pessoa não tem esse valor, olha qual que é o problema. Vamos fazer uma aliança. Eu vou fazer negócio com um cara que o cara está nem para a família. Já destruiu a dele, família se lasca. A do pai e da mãe foi um caos. A segunda ele destruiu. A terceira família que ele vai destruir é a sua. Vocês entendem por quê ou não? Porque se isso não é valor para ele, ele quer trabalhar sem parar e quer que você faça do mesmo jeito. E família não pode vir primeiro, a família tem que vir hora nenhuma, a hora que der. Ele já ferrou com a dele, veio de uma família destruída e ele não checa esse mesmo valor. Aí você vai fazer uma aliança com uma pessoa dessa, vai acontecer o quê? Você que é casado, quer ser fiel à sua esposa, quer ser fiel ao seu marido, aí você tem um sócio que não está nem aí para isso, ele é desleal. Ele faz questão de falar todas as loucuras e macaquices que ele faz. E você ri para não perder o sócio, ri para não perder o negócio, vai acostumando com aquilo, e a pessoa tem um valor adverso do seu, fode sua vida e aí acabou. Está entendendo por que não dá para andar e não ter aliança com gente que não tem valor igual ao seu? E as pessoas insistem.
Todo mundo começa a andar comigo, as pessoas ficam em choque, porque eu falo, cara, larga isso aí. Não, mas eu pus todo o meu dinheiro nesse negócio. Eu falei, então faz o seguinte, ou então vende sua parte, ou então doa, mas não dá, cara. Você está em conflito de princípio, conflito de valor e conflito de propósito. Qual que é o problema de propósito? Vou desenhar aqui para vocês verem. Não tem problema nenhum, a gente está no mesmo propósito. Vamos lá. Tem gente aqui que é foguete, está lá o foguete, foguete. Tem gente que é avião. Tem gente que é um aviãozão brabo, de 40 mil pés. Tem uns que esses aqui é tudo turbina. Tem turbina até aqui em cima. Tem uns que é só os teco-teco, Deus do céu. Normal. Esse aqui vai a 13 mil, esse aqui vai a 43 mil. Esse foguete aqui sai da atmosfera. Sai da atmosfera. Não tem problema nenhum esse aqui sair da atmosfera, indo por um propósito, esse aqui indo para o mesmo propósito, esse aqui também, cada um está no nível, certo? Esse aqui vai numa velocidade absurda, não sei se vocês sabem, um foguete aí fora da Terra pega 22 mil quilômetros por hora. Um avião desse aqui pega 1.100 quilômetros por hora, quebra a barreira do som. Esse teco-teco aqui pega 300. Esse bicho aqui pega 300, esse aqui pega 1.100, esse aqui, depois que estiver fora da atmosfera, pega 22 mil quilômetros por hora. Qual que é a diferença? Tem problema a gente ter velocidade diferente, fuselagem diferente? Não. O princípio é voar, os valores têm que ser intrínsecos e parecidos, e a gente tem que estar indo para a mesma direção. Aí eu te pergunto, a sua vida está mirada em quê? Responde para mim. Vocês estão na internet, responde para mim, a sua vida está mirada em quê? A sua vida está mirada em absolutamente o quê? Tipo, você acorda todo dia mirado para onde? Então, você respondeu o propósito, mas o propósito é genérico, eu quero saber qual o propósito. Presta atenção, você não ter essa palavra de bate pronto, vai trazer um prejuízo de vida absurdo. Qualquer pessoa te tira no meio do caminho do que você está fazendo, porque não está claro no seu coração. Por que eu tatuei esse negócio bem aqui, ó? Tem gente que fala, nossa, eu odeio, Marçal, já te vi tantas vezes falando que Ferrari não faz tatuagem, não coloca adesivo em Ferrari. E eu continuo falando, não coloca adesivo em Ferrari. Só quando for para chamar atenção. Não coloca adesivo em Ferrari, que a Ferrari tem ciúme. Mas quando você virar uma Bugatti, você faz o que você quiser. Na hora que você entender que você é livre, eu usei da minha liberdade para, lá no Egito, tatuar um negócio para eu lembrar que eu sou escravo do amor de Cristo. E eu vou fazer outra tatuagem. Decidi hoje. Essa aqui é a missão, a outra tatuagem eu vou pôr no outro punho, Apocalipse 3:21, a recompensa dessa missão ser concluída. E eu não vou chamar ninguém para tatuar, só estou avisando que eu vou tatuar. Vou tatuar um de cá e vou tatuar outra de cá. Na hora que eu olhar, falar, essa missão está pesada, mas a recompensa é braba. Para quem não sabe, está escrito assim, ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Essa é a recompensa que Jesus falou. Mas sabe, por que eu tenho a impressão que vocês parecem um culto? Olha o que vocês estão falando. Eu prefiro o culto da sabedoria do que essa loucura sua da ignorância. Esse culto à ignorância, à pobreza, à desinteligência emocional, é isso tudo que você faz com a sua própria vida. Seu resultado está bom? Se está bom, conta para os outros. Só que você aprendeu, né? Não conta não, senão vai passar, senão vai acabar. Nós não pode contar, senão as pessoas vão ter inveja. É verdade ou não que você aprendeu isso? Você tem que contar sim. Mas sabe o que eu faço com inveja? A inveja é pecado, é se você sentir. O outro tem com você. Qual que é o problema que você tem com isso? Isso é propaganda gratuita. A pessoa, imagina, alguém falou, Marçal, você não fica preocupado em ficar falando esse tanto de gente com inveja? Gente, vocês entenderam que o pecado da inveja é eu sentir pelos outros? Se a pessoa está sentindo em relação a mim, o que eu posso fazer? Fazer mais gente sentir, ué. Por quê? Porque quando ela está sentindo, ela vai falar de você para os outros. Aí os que têm o melhor juízo falam, deixa eu ver, o que é isso aí? Os que não têm, vai encher o saco, de todo jeito. Fala assim comigo, eu estou pronto para prosperar. O que é esse negócio de prosperar? Presta atenção. Se você está pronto para prosperar,
você vai ter que quebrar alguns anéis que você fez com certas pessoas sem você imaginar que você estava fazendo. Você fez. Você fez, talvez até alianças com pessoas que não têm os mesmos princípios que você, não têm os mesmos valores que você, não têm o mesmo propósito que você. Qual que é o problema disso? Quando você multiplica princípio, valor e propósito, vai dar um resultado. É o resultado que você está vivendo. De verdade, do fundo do coração, o resultado que você está vivendo é o que você quer viver daqui para o resto da sua vida? Sim ou não? Então quebra esses anéis. Hoje é um grande dia para você fazer isso. Hoje é um grande dia para você quebrar esse negócio e falar assim, ó, eu quero ter uma aliança com Deus. Eu já tenho. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Você vai renovar essa aliança sua com o seu cônjuge. Marçal, o casamento é ruim demais. Não, eu sei que é ruim. É porque quando junta duas pessoas ruins, aí fica pior. Você entende ou não? Eu te garanto, o casamento não é ruim. Ruim é quando duas pessoas não crescem, elas ficam se vendo todo dia. Aí é ruim. Agora o casamento não é ruim não. Marçal, fala a verdade. Aí você vai sempre falar, rico é diferente. Um monte de gente que eu conheço é rico, o casamento não presta, porque o dinheiro não muda a pessoa, o dinheiro maximiza o que a pessoa é. Tem gente que fala, não, se eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Não vai, porque a felicidade é da identidade. Identidade não compra no supermercado. Identidade eu preciso de resultado para olhar para dentro de mim e ver o jeito que Deus me olha. Fala assim comigo, felicidade não é estado emocional. Felicidade é a identidade. Então, se eu entender o que é identidade, o que vai acontecer? Qualquer um que falar qualquer coisa para mim não vai mudar nada na minha vida, na minha cabeça. Eu não aceito, eu já sei quem eu sou. Aí eu tenho clareza do meu propósito. Você tem clareza? Só para você pegar o código. Propósito só vem depois que tem clareza na identidade. A árvore não veio assistir a ascensão dos improváveis. Sabe por quê? Porque ela só precisa dar fruto. O fruto prova o propósito. Você não entendeu que além de fruto biológico, você tem que dar fruto emocional, você tem que dar fruto espiritual, você tem que dar fruto financeiro, você tem que dar fruto sentimental, você tem que dar vários frutos. Só que o melhor de tudo, só checa se fruto permanecer. Você conhece uma pessoa pelos resultados, e se os resultados permanecem. Hoje é um grande dia, fala assim comigo, hoje é um grande dia. Eu te falei que dentro de 7 selos, dentro da aliança eu ia te falar que tem mais 7 coisas para você fazer. Você está pronto para ouvir o que é ou não? Para mim são coisas básicas. Se você ouvir cada uma é muita coisa, mas eu vou falar as cabeças. Se você fizer essas 7 coisas e der conta de descobrir o que tem dentro de cada uma e realizar, gerar a prática dessas coisas, você é um reinante. Mas o que é ser um reinante de verdade? Abrindo o jogo com todo mundo. Tem 3 perfis de pessoas no mundo: os não salvos, os salvos e os reinantes. Abrindo um pouco para vocês, o que é esse negócio? Todos, assim como fala na palavra, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ponto. Culpa de quem? De um ancestral nosso chamado Adão. Adão ferrou todo mundo e a gente precisa de salvação. A salvação está numa pessoa que não pecou, essa pessoa é Cristo. Todos aqueles que humildemente reconhecem a glória que Deus colocou nele, acessam a salvação gratuitamente. Então aí passa para o outro público, os salvos. Ser salvo, se fosse tudo na vida, salvação, não é tudo. Então, você não precisaria fazer mais nada porque você já está salvo. Só que tem um detalhe, Deus é um arquiteto, Ele é um projetista. Ele criou a terra, e lá em Salmo 115, 16, ele fala, a terra Ele deu para os... Ele está escrito assim, ó, Salmo 115, 16, os céus são os céus do Senhor, e a terra Ele deu para os filhos. O que Deus fez? Deus deu a terra para você. Por que você não sente que a terra é sua? Porque você não está na estatura correta de filho. Você não está na estatura correta de imagem e semelhança do Criador. Você não está na estatura correta de governante. Você não está na estatura correta de gente que é para desfrutar, para ser um desfrutante. Você não está na estatura correta para ser um transbordante. Você não está na estatura correta para ser um multiplicador de talento. Você não está na estatura correta para ser um próspero, uma pessoa sábia, uma pessoa rica. Mas você fica indignado comigo? Muito. Muito, mano. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo aqui, ou vai abrir sua mente ou vai fechar seu coração, um dos dois.
E para mim, eu fico feliz que qualquer um dos dois aconteça. Que se seu coração fecha, você não perde seu tempo comigo mais. Mas se a sua mente abrir, seu coração abrir, você fala, cara, eu sinto alguma coisa no que esse cara fala e eu vou com tudo nesse negócio. Se o seu coração fechar comigo, eu vou ficar satisfeito, não estou brincando. Porque assim você não gasta mais nem um segundo comigo. Não precisa importar. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Todos aqueles que entenderam o reino são primícias da eternidade. Quem entendeu o reino vai governar a terra. E eu não sei se isso mexe com você, mas isso deixa meu coração maluco. O lance não é sobre o dinheiro, porque Deus criou a riqueza antes do dinheiro. Vamos todo mundo repetir isso? Vamos ver se você se liberta na noite de hoje. Fala assim, ó, Deus criou a riqueza antes do dinheiro. Ah, mas como é que faz, Marçal? É simples. Se Deus criou a riqueza antes do dinheiro, você precisa acessar primeiro a riqueza. Pegou a riqueza? Troque por dinheiro se você precisar disso. Marçal, mas a gente está no capitalismo, a gente precisa disso. Sim. Acesse a riqueza primeiro. Tem gente que quer o dinheiro para depois comprar riqueza. Você nunca vai ter o dinheiro, você vai ser escravo. Sempre. Entendendo essa possibilidade, o que você põe no seu coração? Se você não tiver putaço, se você não falar assim, já chega, eu estou afim, eu quero andar com alguém que está afim de me ver prosperar. Fala para mim, quantas pessoas, quem aqui tem 5 pessoas em volta que quer te ver prosperar, quer te ver ter sabedoria, quer te ver transbordando, te desfrutando? Você tem? Cara, amarra essas pessoas junto com você e mira num alvo e fala, vamos junto. Se você tiver, eu duvido que você tem. Eu duvido. Eu duvido. Porque se tivesse mesmo, eu acho que você não ia estar aqui. Eu acho que você ia estar fazendo a mesma coisa que eu. Se tivesse 5 brabo mesmo, você não ia estar me ouvindo, mas você ia estar fazendo o que eu estou fazendo. Mas eu te respeito se você tem 5. Às vezes os 5 foram os que você trouxe. Está aqui eles, né? Um do lado do outro, né? Ah, agora deu para entender. Foi ele que chamou, aí eu sei são 5, aí agora vocês fecharam a aliança para o negócio pegar. Agora faz sentido. Mas no fundo vocês só querem dinheiro, né? Posso contar? Vocês querem ouvir um negócio pesado sobre dinheiro? Quando vocês tiverem mais dinheiro do que vocês dão conta de gastar, vocês vão perceber que o dinheiro não significa nada. Eu vou te contar o maior segredo de quando você tem muito dinheiro. Você quer doar para todo mundo o dinheiro. Só que você sabe que dinheiro, ele precisa de gente que tem mente para governar. Então, dar o dinheiro na mão de quem não sabe multiplicar é a última coisa que você vai fazer. Você vai colocar dinheiro onde tem geração de riqueza. Nós temos trabalho lá na África. Hoje ninguém mais me pede isso. Mas começaram. Tem como você me bancar? Eu quero ser missionário. Aí eu falo, eu te bancar? Mas eu vou exportar a pobreza do Brasil lá para a África. Lá já não tem pobreza demais. Lá só deixa o ir quem dá conta de empreender e bancar a si mesmo e ensinar empreendedorismo. Jamais que eu vou bancar uma pessoa que não se banca no Brasil. E eu vou ter que acordar todo dia, ter 1000 caras e eu vou ter que bancar os 1000, mas nós vamos exportar pobreza para um lugar que já está cansado de pobreza? Negativo. Só vai se der conta de bancar a si mesmo. E todos que foram bancar a si mesmo. E sabendo bancar a si mesmo, onde chega consegue governar, consegue fazer tudo. Eu vou te bancar? Você está de brincadeira? Você acha que eu vou acordar todo dia com um peso no coração de pensar que você só vai comer se eu te mandar o dinheiro? Você vai aprender a prosperar. Você vai aprender essa siglazinha aqui, anota ela, ó. Essa sigla, ela veio lá do alto na minha cabeça, ó. Sabedoria, prosperidade e riqueza. O que é sabedoria, prosperidade e riqueza? Semente, crescimento e fruto. Se você der conta de pegar essa sigla aqui, ó, você só precisa da semente daquilo que você está querendo. Você não precisa o fruto do que você está querendo. Por que tem gente saindo de casa agora e matando outra pessoa para tomar dinheiro, para tomar joia, para tomar relógio, para tomar carro, para tomar qualquer coisa? Porque a pessoa não tem paciência de plantar. E ela quer tomar o fruto do outro. Esse é o problema. Eu estava eu estava indo, acho que para a gruta lá, para a fonte de Gideão.
Eu fiquei surtado, porque eu achava que o Gideão era um guerreiro, e o Gideão era isso e era aquilo. O Gideão era um empreendedor comum, mano, lá em Israel. E ele estava cansado dos midianitas. Sabe o que os midianitas faziam? Os midianitas não queriam, em hipótese nenhuma, pegar uma terra, trabalhar a terra, plantar, esperar, colher. O que eles faziam? Eles cercavam o povo de Israel. Quando o povo estava batendo trigo, eles percebiam e falavam: agora é a hora da gente tomar o trigo dos caras. Quem era o Gideão? Um fazendeiro, mano. E o Gideão estava lá tentando esconder o trigo, batendo ele dentro de um lagar, e não no campo. Porque no campo os midianitas viam, na hora que começava a bater o trigo para sair, na hora que via aquele pozão levantando, aí os caras falavam: hoje é dia de roubar aquele povo. Aí ele pede ajuda para Deus. Na minha cabeça eu achava: poxa, mano, o Gideão é um guerreiro de Deus, um lutador. Ele era um empreendedor, chamou os empreendedores que cansou de ser assaltado e falou: vamos para a guerra. E eles saíram para a guerra. Aquilo me quebrou, mano. Às vezes você ouve várias histórias e pensa: mano, de quem que nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo de gente comum. Você olha para Davi, Davi era o improvável. Davi estava entregando marmita na hora que ele foi para a batalha, mano. Ele era um bastardo da casa do pai dele. Só que aí ninguém fazia nada, o que aconteceu? Davi falou: eu vou. Não, mas você é muito improvável. Aí o irmão mais velho, Eliabe: você não vai. Você é orgulhoso, Davi. Você tem ego aflorado, você está querendo aparecer. O que aconteceu? A coisa mais doida do mundo. Ele não ouviu o irmão dele mais velho e foi do mesmo jeito. Saul: não, você vai usar minha armadura. Não vou, moço. Eu sei rodar uma pedrada, chama funda. Já matei leão, já matei urso. O que é um cara bobo desse tamanho para acertar ele? Aí todo mundo olhando: não, mas a improbabilidade é alta de dar errado. Normal. Você vai morrer, Davi. Tá tudo bem também. E foi. Mas o improvável. Você vai olhar todas as coisas na Bíblia. Por que eu tenho paz que você vai prosperar? Porque quem me colocou na sua vida, ele colocou um monte de gente numas loucuras. Sadraque, Mesaque e Abednego, entra na fornalha. Qual que é a probabilidade de sair vivo do negócio? 0. Daniel na cova dos leões, como é que sai vivo? 0. Como é que faz uma arca do tamanho de 2 estádios de futebol, aquele negócio flutua? 0. Cadê a tecnologia daquele negócio? Qual que é a lógica de dar uma terra prometida num lugar que só 65% da terra de Israel é deserto? Eu fiquei olhando aquilo e falei: Deus, qual que é a lógica de você dar uma terra, chamar terra prometida para os caras, e a terra é só um deserto? Você chega lá hoje, você fica indignado. Fala: mano, parecendo um presente de grego, mano. Não. Eu vou te dar uma terra onde você vai ter que pensar, onde você vai ficar resistente, onde você vai governar, onde você vai pegar a água salgada e transformar ela em doce. Deixa eu te contar uma coisa. As nossas vaquinhas aqui no Brasil, elas dão 1 X de leite por ano. Tipo assim, 3.000 litros, 4.000 litros. As vacas top, 5.000. As vacas lá no deserto dos caras dão 12.000 litros. Não faz sentido. Os caras plantam todo tipo de coisa no deserto e pega. Quase 100% do esgoto deles é retornável e usa tudo em lavoura. Água salgada vira água boa para tomar. Os caras na diversidade ficam fortes. Aí você quer ouvir? O lugar mais poderoso de lá é onde Jesus morava, Galileia. Galileia é tudo verdinha, coisa mais linda, o Rio Jordão passando. Aí eu pergunto: por que o povo não fica aqui? É porque o judeu gosta de dificuldade. Eles gostam dos lugares onde não tem nada para fazer. Eles vão lá e arrumam a confusão com aquilo e prospera, um negócio absurdo. De novo, não é a circunstância. Fala assim comigo: não é a circunstância que determina a minha prosperidade. É o que eu decido. Então, os lugares que têm maior paz, que tem água doce em abundância, tem arborização em abundância, a temperatura é diferente para plantar tudo, não é o lugar onde os judeus investem energia. Eles querem saber dos lugares onde está cheio de pedra, cheio de água salgada. Mas tem uma coisa que dá para aprender com esse cara que é brabo. Eles ganham bilhões com o Mar Morto. Se fosse aqui no Brasil, a gente só ia reclamar. Lá tinha gente boiando, gente fazendo tratamento.
arrancando coisa lá do fundo para fazer cosmético. Os cara fazem recurso com tudo, mano. Deus deu a sabedoria para eles, Deus deu foi problema para eles. Eu sei que você não vai falar porque você tem medo, mas eu sugiro que você fale, mesmo com medo, tá? Fala assim, ó, eu quero problema. Qualquer um que quer problema, ama problema e resolve problema, ganha a sabedoria do problema. Fala assim comigo, sabedoria do problema. Se você der conta de entender o que eu acabei de falar, o que você vai fazer na vida é caçar mais um problema. Eu posso falar uma coisa para vocês assim, do fundo do meu coração? Você andar comigo e com a Guiara e com o meu time vai ser um grande problema para a sua vida. Vai ser um problema. Alguns aqui já andam. Quem é do Piorando aqui? Levanta a mão. Alguns aqui já sabem o que é o problema. Amanhã cedo nós vamos estar juntos, né? Dos que levantaram a mão que é do Piorando, levanta a mão, deixa eu ver. Dos que é do Piorando, se vocês quiserem, deixa eu ver se eu posso fazer isso. Vocês vão estar aí amanhã cedo? Vai? A maioria não levantou a mão. Não, ao vivo é todo dia, toda vez. Vamos ver. Vou prometer agora não. Agora eu posso prometer. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Se você anda com alguém, esse alguém está com o coração aberto para te dar os códigos, qual que é a loucura que você não vai andar nessa situação? Não faz sentido. O que eu tenho para te falar? Desde quando o Aguiar chegou nesse movimento, eu percebi uma mudança de estação. E eu percebi que tudo está me empurrando para aquilo que o Senhor sempre me chamou. Falar rasgado o que precisa ser falado, criar uma resistência mesmo nessa geração, porque existe um cronômetro. Esse cronômetro depende de nós para aquilo que a nossa alma mais deseja acontecer. Eu não sei se você sabe do que eu estou falando. Alguns de vocês não queimam o coração nisso, é só no caminhar que o coração vai começar a queimar. Cara, a única coisa que me interessa, não me confundam, é ver Jesus voltando. E eu posso falar, tem gente que fica pedindo para Jesus voltar porque a vida está ruim. Minha vida não está ruim, minha vida é boa. E faz muito tempo. E eu não quero que Jesus volte porque minha vida está ruim, porque eu perdi parente e quero encontrar. Não, nada disso. Não é porque eu estou com medo de viver, nada. Sabe por quê? Porque alguém que descobre a sabedoria de Deus, quando descobre as coisas, fala, peraí, essa aqui está faltando. Eu quero ir para esse nível. Não tem como acessar um próximo nível que eu vi com os meus olhos e com o meu coração, se eu não conseguir produzir isso. E o tanto de gente que vai me encher o saco por causa dessa postura? Você não sabe nada, eu vou fazer coisas que até você vai ficar com raiva. Eu preciso fazer. Só que tem algo queimando no meu coração. Multiplica esse negócio que você carrega. Multiplica isso que você carrega. Eu olho para todos vocês que estão aqui, eu acredito de verdade que todo mundo, dependendo da idade, dependendo do tanto de dinheiro que tem, do tanto de dívida que tem, não interessa. Quando você decide, não tem como. Eu estava assistindo hoje as duas finais de Wimbledon e a do Mundial de Clubes. Eu adoro ver quando uma pessoa está tomando pressão. Estava lá o favorito, o Alcaraz. Estava jogando, ganhou o primeiro set, aí a gente estava assistindo no outro auditório nosso hoje, esse jogo de Wimbledon. E aí eu falei para os caras, gente, torce para esse cara, para o Ruivo aí, que ele é o menos provável, mas ele vai ganhar hoje. Aí eu do lado, cara, não tem como, esse cara aqui, é o tanto que ele bate bem na bola e tal. Aí eu fui contar uma coisa. O segredo dos caras que têm mentalidade campeã. Quando está acontecendo um caos, um problema, um revés, uma perda de dinheiro, ou qualquer situação adversa, os 15 primeiros segundos determinam que tipo de mentalidade você tem. Não é o que você fala para os outros, não é o que você acha, mas é como você reage quando está no caos. Quando alguém te censura, quando você é cancelado, quando dá errado, quando você perde dinheiro, tudo. Quando chega numa situação, e essa situação são os 15 segundos iniciais, pegaram um cara para testar os principais campeões de tênis do mundo. E aí perceberam a diferença. Tentaram achar todo tipo de ponto em comum com essas pessoas, não encontraram. Aí descobriram um negócio que é absurdo. É o que eles pensam depois que acontece um ponto negativo. Isso mexeu muito comigo, porque desde quando eu comecei a entender o cérebro, a minha cabeça mudou por completo. A minha cabeça foi transformada. Por quê? Porque eu não reajo do jeito que você reage.
Deu para perceber um pouquinho na eleição ano passado, sim ou não? Quando o pau estava quebrando para cima de mim, eu falava, para cima de mim, mano, vocês estão de brincadeira? O meu sonho era estar aqui no Roda Viva, eu vou quebrar todo mundo aqui, mano. E eu, nos intervalos, se você estivesse lá, você ia ficar apavorado. No intervalo, eu olhava para cada um e falava, você vai ser o próximo, vou arrancar sua cabeça. Sabe por quê? Eu falava para eles, é meu sonho de criança estar aqui. Tanto é que se você assistiu o vídeo, acho que é um dos mais assistidos da história, você vai ver no começo, eu falo, gente, obrigado por estar aqui, é um sonho, mas pode ser um pesadelo se vocês não forem nobres comigo. Alguém lembra de eu falar isso ou não? E aí as pessoas, às vezes, quando estão tomando tranco, elas baixam a guarda. Eu não, eu sonhei com isso, cara. E aí a mentalidade é que define que tipo de comportamento que você vai ter, que tipo de ação que você vai ter, que tipo de resposta que você vai ter. Esse é o grande segredo. O segredo é você ter uma mentalidade que é forjada, preparada, igual aquela aliança está sendo preparada ali, ó. Se de fato a sua capacidade mental for espancada mesmo, para aguentar tranco, passar por tribulação, por perseguição, e você falar, não interessa, é o que eu quero, não tem como esse negócio parar. Agora, se você é aquele que alimenta da opinião dos outros, o que o outro acha te importa, aí você está perdido. Aí você está perdido. Se o revés, se o elogio, se o que aplauso, se o dinheiro, se for essas coisas que determinam a sua paz, a sua segurança, você vai ver que você vai estar perdido todas as vezes que tiver faltando aquilo que te nutre. A única coisa que me nutre é Deus. Comida para nutrir meu intestino, água para regular esse sistema que 70% é água, 90% do cérebro é água. Eu preciso de água, né? Deus formou, todo mundo sabe que a água vem antes do sol. A NASA já comprovou, né? Porque você não acredita na Bíblia, mas a NASA falou agora para falar que é verdade, né? Lá na Bíblia já falava que o sol só foi criado no quarto dia. E aí o que acontece? Se você verdadeiramente falar assim, cara, eu vou prosperar, eu quero reinar, eu quero governar, eu quero fazer parte desse movimento, eu quero saber quem que vai te parar. Todos vocês, todo o tempo, sempre vão arrumar uma desculpa para ir para a próxima fase. Vou dar um conselho para todo mundo, tá? Ninguém tem recurso para a próxima fase. Vai ter que trabalhar o recurso. Fala com a boca assim, ó, eu sou o principal recurso que existe. Quando todo mundo pensa que o recurso é o dinheiro, essa pessoa ela vai ficar travada porque às vezes não tem o dinheiro. Para chegar no lugar que Deus me chamou, tipo ano que vem, para te dar um spoiler, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então eu vou ter que usar o recurso para esse recurso transformar nisso. E até para você saber, nem posso usar meu dinheiro. Eu vou te explicar, você vai anotar aí, a principal diferença de um salvo e de um reinante. Um salvo é um civil, o reinante é do exército. Depende da patente. Alguns de vocês não suportam a mensagem que eu carrego porque vocês são só civis. Se vocês entenderem que vocês são generais de alta patente, os que entenderem seguem, os que não entenderem faz o que quiser. Você foi chamado para governar nesse tempo. Não é só sobre esse país, é sobre as nações. Se você quiser uma pista, abre em Apocalipse 2:26. Ao vencedor lhe darei autoridade sobre as nações. Se você quiser, eu estive lá na Turquia, na Ásia Menor. E em 22 horas fui nas 7 igrejas de Apocalipse, que são 7 cidades. Perguntei para o guia lá muçulmano, qual foi o recorde? Ele falou assim, o recorde foi 3 dias. Vocês fizeram em 22 horas. E aí a gente descobriu que dá para quebrar esse recorde aí, dá para fazer em menos. O que a gente foi fazer? A gente chegava no lugar, acessava o portal, pegava a recompensa, mentalizava, baixava o download e ia para a próxima. Nós fomos na igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esses lugares são igrejas com 7 templos. E todas essas igrejas foram destruídas. Todas. Lá na Ásia Menor. Só que o mais interessante é que Deus fez uma revelação do tempo de cada igreja. E o último tempo era um tempo de absoluto juízo dos leigos. A última igreja não é uma igreja plena. É uma igreja onde todo mundo ia ter opinião. Tipo a que tem hoje na internet. Todo mundo ia ter opinião. E aí depois desse tempo é o fim. Todas as coisas apontam para o fim. Tem gente aqui que está tão preocupado com o fim que está pedindo para acabar em barranco, para ficar escorado.
Tem gente que é tão folgado que não está preocupado com a mensagem do fim, que só está esperando o mar pegar fogo para comer peixe assado. Mas fazer o que precisa não vai. Deixa eu te falar uma coisa, você vai chorar e vai ter ranger de dentes se você não entender que você está desprezando a mensagem do reino. Os reinantes são primícias diante do trono de Deus. E se você quiser o favor de Deus, você vai ter que acionar isso dentro de você. Eu não estou falando de sucesso pessoal, que eu tenho raiva disso. Eu não estou falando de motivação, porque isso para mim não funciona. Demora 30 minutos, já caiu o seu sistema todinho. Eu não estou te falando coisas para te convencer nem te persuadir. Ou você é ou você não é.